Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Se você não esteve conosco ontem, muito prazer. Eu sou Aline Câmara, especialista em comunicação empresarial e diretora da Estratégia Comunicação. Esse é o nosso segundo encontro da jornada para a retomada do crescimento econômico, um evento em parceria com a CDL-ACE, a quem agradecemos demais a oportunidade de parceria. Ontem, batemos um papo bem interessante sobre marketing e por isso decidimos colocar esse clássico do Titãs aqui nesse começo. Quem estava com a gente ontem já deve ter conectado a nossa aula. A música diz: bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Vamos vender água ou vamos vender frescor, bem-estar? Que gatilho podemos usar para trazer valor à nossa água e despertar o desejo do nosso cliente? Se você não conhece essa música, vale a pena pesquisar a letra e refletir sobre ela. Se você já conhece, que tal ouvi-la pensando em tudo que temos conversado? Hoje vamos começar falando sobre atendimento. Por que nós decidimos falar sobre atendimento? Porque o atendimento é uma etapa importantíssima da experiência do cliente. Tem empresas que nem chamam o time de atendimento por esse nome, mas por time de encantamento. Vejamos bem, o marketing gera a demanda e a equipe de atendimento e vendas é a responsável por transformar a demanda em faturamento. Por isso, não adianta eu caprichar no marketing e não cuidar com o mesmo capricho desta etapa que é, na verdade, a etapa de conversão. Quando a gente fala de atendimento, logo vem à nossa mente a sensação e a imagem de um atendimento presencial. Mas a verdade é que desde antes da pandemia, o atendimento digital já estava bem presente em nossas vidas. Com o corona, o atendimento por telefone ou digital passou a ser a nossa principal forma de atendimento. Só que muitos não estavam de fato preparados para essa realidade. Inclusive, eu pude perceber que nas redes sociais houve um movimento grande e super bacana para que a comunidade começasse a abraçar o comércio local. Mas também vi muitas manifestações de gente decepcionada por tentar privilegiar o comércio local e não conseguir ter um bom atendimento remoto. E por que isso aconteceu e tem acontecido? Porque as pessoas se preocuparam em fazer o marketing digital, mas não se preocuparam em treinar o time para interagir, responder e fazer o atendimento que estava vindo por esse canal. Aí, a conversão não acontecia e, além de não fechar a venda, deixava vários clientes insatisfeitos. Falando em cliente insatisfeito, eu tenho um dado importante para te passar. Em média, um cliente satisfeito fala para 3 pessoas sobre a boa experiência que teve com você. Mas, se a experiência for ruim, ele passa isso para pelo menos 10 pessoas. Agora, com as redes sociais, a nossa voz ganhou muito mais visibilidade. Então, uma reclamação feita por ali ou elogio impactam ainda mais pessoas. Por isso, eu estou aqui para dar essa primeira dica. Não adianta investir em marketing e não cuidar do seu atendimento. Como já falamos, essas etapas se completam. Eu vi uma pesquisa esses dias que trazia dados surpreendentes e por isso eu vou compartilhar aqui com vocês. 60% dos consumidores já desistiram de fazer uma compra devido ao mau atendimento. 58% desistem de se relacionar com uma empresa depois de um atendimento ruim. 66% dos consumidores que mudam de marca fazem isso por causa de um baixo nível do atendimento. Então, como fazer para que o seu atendimento passe a ser um diferencial competitivo? Vamos falar disso aplicado ao e-commerce, porque temos visto que esta tem sido uma dificuldade maior dos comerciantes aqui na cidade, ok? O primeiro diferencial do atendimento pela internet é que a pessoa que faz o contato espera agilidade na resposta. Por isso, é importante ficar de olho para não perder o time. Por isso, seja ágil para interagir. Se você está investindo em ter uma rede social, por exemplo,
tem que ficar de olho nas interações e fazer delas uma oportunidade de vendas ou de relacionamento. Caso você só vá responder em um determinado horário, deixe isso muito claro para que o cliente não entenda que está sendo deixado de lado. Nossa segunda dica de hoje é: pratique a gentileza. Como as interações pela internet tendem a ser por mensagens escritas, tenha muito cuidado ao escrever. Seja bastante claro. Coloque as informações de forma precisa e gentil. E caso tenha medo de ser mal interpretado, coloque um emoji para ajudar a passar a sua intenção. Ah, e fique atento com a ortografia, porque os erros linguísticos podem passar má impressão ou até mesmo dificultar a comunicação. Lembre-se que você não terá uma segunda chance para passar a sua primeira impressão. Terceira dica sobre atendimento: seja eficiente para solucionar problemas. Caso haja alguma situação e o cliente resolver contatar a empresa por meio digital para resolver o problema, seja ágil em responder e resolver. Olha só que interessante, esses dias eu estava no Instagram e vi a foto de um calçado de uma marca que eu sigo. Logo embaixo da foto tinha um comentário do cliente se dizendo decepcionado com a experiência com a marca por causa de algum problema que ele teve com a compra. Imediatamente, a empresa respondeu dizendo o seguinte: lamentamos que você tenha tido essa experiência conosco. Enviamos a você uma mensagem para entendermos melhor o seu problema, para podermos solucionar o mais rápido possível. De fato, eu não sei se o problema da pessoa foi resolvido, mas só de ver a resposta da empresa dizendo que faria isso e mostrando interesse em resolver a situação, já me passou uma imagem positiva. Por isso, nunca deixe o seu cliente sem resposta e busque sempre surpreendê-lo positivamente. Isso gera confiança, fideliza o cliente e ainda pode encantar outras pessoas que tiverem contato com essa experiência desse cliente. Agora, falando um pouco sobre vendas. Gente, vocês precisam ter em mente uma coisa importantíssima. Nós saímos da era da transação e estamos na era do relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a nossa percepção muda. Primeiro que para ser relacionamento, a comunicação dos dois lados. Então, se você tem um processo de vendas e você vê o vendedor ou o atendente falando e o cliente só ouvindo, tem algo errado nesse processo. Sabe por quê? Porque na era do relacionamento, o papel deixa de ser convencer e passa a ser reconhecer. Tem um conceito que já caiu em desuso, mas ainda tem gente que usa, que é vender o seu produto independente se ele é o que a pessoa procura ou não. Isso torna a experiência do cliente péssima. E mesmo que ele compre, quando ele chega em casa, ele acaba se arrependendo e isso é muito desagradável. Acho que todo mundo já passou pela experiência de um vendedor ficar tentando te convencer que o produto dele te atende, sendo que claramente não é o que você procura. Isso é tão ruim que a gente pega até ranço da loja. Eu já deixei de comprar em determinados lugares por causa do vendedor, que tenta empurrar produto errado para mim. Temos que pensar sobre qual é o conceito de relacionamento. Sem dúvida, relacionar é ouvir mais e falar menos. É você reconhecer o que o seu cliente precisa, qual a dor dele, e a partir daí você ajudá-lo a encontrar a melhor solução para ele. Quando você para ouvir e reconhecer a necessidade do seu cliente, muda a chave. Você ganha confiança, simpatia e começa a criar vínculo com o seu cliente. Relacionar é você saber fazer as perguntas certas para o seu cliente. E existem 4 perguntas que são chave. Se você está com papel e caneta, aproveita para anotar. Quais são as 4 perguntas essenciais que você deve fazer para o seu cliente? Primeiro, o que você está precisando? Segundo, o que você já tentou? Terceiro, o que você não gostaria? Essa é muito boa porque você poderia estar pensando em oferecer exatamente o que ele não quer.
E a quarta pergunta é: qual é o seu objetivo? E aí, meus amigos, quando você foca em entender o que o seu cliente quer e se compromete a ajudá-lo a resolver o problema, você passa a vender o furo e não a broca. Porque ninguém sai de casa querendo comprar uma ferramenta, desejando uma ferramenta. A pessoa sai com um problema. Ela quer fixar a televisão nova que ela comprou, ela quer fazer isso com segurança, de forma que a TV não caia. Aí, quando você vai mostrar a ferramenta e você conhece a dor do cliente, o objetivo dele, você passa a vender valor e não preço. Você mostra para ele que aquela ferramenta vai trazer o resultado que ele quer. Vai falar para ele que os filhos pequenos dele vão poder até esbarrar na televisão, se pendurar nela que não vai ter problema. Viu como muda? Então, é essa a visão que você precisa ter quando você quer se diferenciar. Isso porque mesmo que você, depois de entender o problema, não feche a venda, porque você não possui o produto que ele precisa naquele momento, você não perde o cliente. Porque quando ele precisar de algo que você tem, ele vai te procurar com toda certeza. Agora, se você fechar a venda e o cliente ficar satisfeito, ver que você estava sendo honesto com ele e entendeu exatamente o que ele precisava, você começa o processo de fidelização do cliente, porque você ganha a confiança dele. Isso é importante demais, sabe por quê? Porque o cliente fiel compra de novo. Além disso, o cliente fiel indica o seu produto ou serviço constantemente para as pessoas de forma espontânea. Então, além dele comprar de você, ele te traz mais clientes. Agora, como a gente pode fazer para fidelizar o cliente? Eu vou te dar 3 caminhos aqui hoje. Primeiro, entregue o máximo de valor possível desde o primeiro momento. Entregue o que ele precisa. Faça com que a experiência dele seja boa, independente se a compra é presencial ou não. Se for à distância, garanta que ele vai receber tudo conforme o esperado. 2. Ofereça suporte e cumpra o prometido. Se algo der errado, o produto não serviu, não funcionou, não atendeu a expectativa, esteja solícito para entender o que aconteceu e resolva o problema com agilidade e eficiência. A maioria das relações são definidas quando alguma coisa dá errado. Fica a dica. Quando você identifica que o cliente tem alguma expectativa que você não consegue atender, seja claro com ele para que não haja uma frustração depois. Essa é a terceira dica. Gente, vocês podem pensar que isso dá trabalho, pode aumentar o custo, mas quando você tem clientes fiéis, você não precisa cair na guerra de preço. Vou repetir. Quando você tem clientes fiéis, você não precisa cair na guerra de preços. Por quê? Porque os clientes compram de você porque confiam em você, gostam do seu atendimento, sentem-se seguros e isso tem valor e não preço. Agora, com a retomada do comércio, muita gente está na guerra dos preços, fazendo liquidações e mesmo assim não estão conseguindo ter clientes. Isso precisa ser visto como um fator importante. Por isso, vou falar de novo. Gere valor e não preço. E agora, para encerrar esse nosso papo de hoje, eu quero abordar um pouquinho sobre a gestão do cliente. Bem, nós já falamos bastante sobre relacionamento. Quando a gente relaciona, a gente passa a conhecer um pouco mais sobre a pessoa. Ela se abre com você e com o tempo você passa a conhecer algumas coisas da vida daquele cliente. E com isso você pode construir uma base de dados com informações valiosas sobre os seus clientes. Isso vai gerar oportunidade de fidelização e de novas compras. Você precisa saber o dia do aniversário do cliente, qual o estilo daquele cliente, o que ele gosta, a idade, o endereço, quando foi a última compra e o que ele comprou. E você vai alimentando os dados e com isso você consegue pensar em diversas ações para promover a sua relação com o cliente de forma personalizada. Essa semana aconteceu uma coisa interessante comigo. Um ex-colega de trabalho, acho que ele vai ser candidato a vereador. Ele me adicionou em uma lista de transmissão do WhatsApp e a primeira mensagem que ele me mandou foi uma mensagem em meu nome, escrito assim: Aline, parabéns pelo dia do advogado.
Veja bem, eu não sou advogada. Então, uma ação que poderia ser simpática, porque eu conheço ele, isso poderia ter uma conexão, me mostrou que era algo automático e perdeu totalmente o valor. A partir daí, todas as mensagens que chegam eu nem leio, porque sei que não são para mim de fato. Só não bloqueei porque, como boa comunicadora, estou sempre atenta ao que as pessoas andam fazendo, como estão se comunicando, mas se não fosse isso, com certeza ele teria sido bloqueado na primeira mensagem enviada. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que tão importante quanto ter os dados, os cadastros do seu cliente, é você administrar as informações para que elas gerem conteúdos positivos. É aniversário? Você pode mandar uma mensagem, ter uma oferta especial para a pessoa que comprar na semana do aniversário dela e uma infinidade de ações que podem ser um diferencial e estreitar a sua relação com o cliente. Além disso, se você ficou de avisar quando um produto chegar ou dar retorno sobre um orçamento, coloque isso como um compromisso de fato. Não deixe de dar o feedback que você prometeu. Tem cliente que sempre estava na sua loja e está meio sumido? Entre em contato. Fale que lembrou dele, restabeleça a relação de vocês. Por último, faça com que a gestão de dados do cliente seja da sua empresa e não só do vendedor. Senão, o vendedor amanhã sai do seu negócio e leva os clientes com ele. Se você é o vendedor, tenha o seu cadastro para que amanhã, caso você saia desse emprego, você possa utilizar o seu cadastro para novas vendas. Pessoal, eu espero que esse nosso encontro tenha sido produtivo, que essa experiência tenha sido bacana para vocês. E como forma de agradecer pela atenção com o nosso evento nesses 2 dias, temos um presente especial. Nós fizemos um e-book com as informações que nós passamos aqui nesses 2 dias. Para receber o seu e-book, basta enviar o seu e-mail para a gente no nosso Instagram, que é @estrategiamkt360. Deixa lá o seu e-mail e o nome da sua empresa que a gente vai enviar esse material para você. Está super bacana. Mais uma vez, agradecemos a CDL e a CE pela oportunidade e parabenizamos pela ação, que na verdade é só um pontapé inicial em um projeto maior e segmentado que eles vão promover junto com os associados. O presidente da CDL e a CE, Gustavo Ferreira, e o gestor Vitor Santos vão fazer o encerramento e eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos pela companhia nesses 2 dias e até a próxima. Bom, pessoal, e após este vasto conteúdo de grande importância para a retomada do crescimento econômico do seu negócio e da nossa cidade, nós queremos agradecer. Mas, antes de finalizar com o agradecimento, nós queremos já deixar de antemão que esse projeto vai expandir. Nós iremos trabalhar agora setorizado. Então, fique de olho nas redes sociais da CDL e ACE Moiaé, entre em contato conosco e não deixe de participar. Eu quero agradecer a todos que participaram desse grande evento, esse grande produto que nós trouxemos para vocês. É um produto que vai dar continuidade. Foi um produto elaborado com vários dias de pensamento, de ideia, de projeto, para que alcançasse esse momento. Então, aproveite esse momento que nós não podemos levar para vocês e quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que participaram, que foi, acredito eu, que foi de grande importância para vocês.